Salve, salve, galera! Amanda Rueda na área em mais um Salve Podcast. E hoje com um tema especial, estamos em semana de Marcha pra Jesus. Você aí já marchou? Deixa aqui nos comentários se é a sua primeira, segunda, 10ª, tá desde a barriga da mãe. E eu estou aqui com dois convidados super especiais para falar sobre o tema da semana, do nosso mês, um dos eventos mais especiais do nosso ano. O primeiro deles é Bispo Felipe, muito obrigada. Valeu, prazer demais estar aqui falando de marcha. Tanta coisa para contar, né? Tanto testemunho, tanta coisa boa que a gente já viveu. E, vai ser um bate-papo muito legal. E a gente quer saber tudo. Vambora. E tô também com o pastor Rafa. Salve. Vocês me conhecem, eu não vou... De boa. Vambora. Pastor, você sempre tá aqui com a gente, mas o Bispo Felipe é a primeira vez. Então, antes da gente... O foco é nele. Não, mas eu tô feliz de estar aqui, viu? Nunca tinham me convidado. Eu já tinha visto algumas entrevistas, tenho visto a galera... Você assistiu a gente? Já vi bastante coisa aí no Instagram. Tem uns podcasts muito bons. Tem conteúdo muito bacana. E, fiquei feliz, eu tava esperando. Eu falei, será que eles vão me chamar? Será que eles têm preconceito com os carecas? Entendeu? Será que eu já passei da idade pra estar presente? Entendeu? Não tem nada a ver isso aí, não. Parece. Na verdade, a gente tava esperando ficar famosinho. Tem um pouquinho de moral pra chamar. Tem moral, tem uma casa. Que a gente tá na nossa casa, graças a Deus. É a primeira vez que você faz host na nossa casa, né? Não, já fiz. Eu tava quando a gente teve o lançamento. É verdade, no lançamento. E o de mulheres também, com a Bispa Camila. Show. Mas a gente chama a Amanda de Amanda ou de DJ Amanda? É DJ Amandinho o nome DJ oficial. Amandinha. Tem as suas variações, mas fica à vontade. Bom, pra começar, Bispo Filho, a gente vai falar sobre marcha, mas antes queria muito, eu sei que tá conectado, mas queria muito saber a sua história, assim, como que começou a sua história com Jesus, já que é a sua primeira vez aqui, queria muito conhecer um pouco mais a galera também. Nasci, cresci, se desenvolvi e um dia eu vou morrer, não, tô brincando. Sempre. Nossa, tanta coisa, mas vamos lá. Do começo. Do começo. Onde você ouviu a palavra de Jesus? Eu cheguei na igreja com 9 anos de idade. Renasceu? Eu tenho 30 anos de igreja. 30 anos de renascer. Os meus pais frequentavam uma igreja local, próximo de casa. Muito na curiosidade, eu tive uma complicação muito grande no nascimento. E foi no meu nascimento que meu pai literalmente se converteu. A minha mãe teve uma infecção na hora do parto. E o médico precisou... o médico abriu a barriga da minha mãe e fechou. E rolou uma parada mais ou menos nesse sentido. E o meu pai ficou numa situação muito difícil de ter a ponta assim de ter que escolher, sabe? Entre a minha mãe e eu, assim, no nascimento. E eu tinha uma tia minha, que já era convertida. E ela falou, olha, eu vou levar o meu pastor lá pra orar pela minha mãe, pela Elizabeth. E meu pai... Naquela hora ele aceitava qualquer negócio, irmão. Normal. Cara, bora, vem. E nessa o pastor orou pela minha mãe. E quando ele saiu do quarto, ele falou pro meu pai, olha, o teu filho vai nascer, ele vai ser um grande homem de Deus. E nasci e, tive nessa experiência, meu pai frequentou, a gente estava até falando no final de semana sobre isso. Meu pai frequentou mesa branca, espiritismo, frequentou muita coisa. E nessa ele se firmou, foi uma experiência muito forte para a família. E aí ele começou a ir à igreja, começou inclusive a frequentar a igreja desse pastor. E nessa que ele frequentava essa igreja local, veio essa explosão da igreja Renascer. E com 9 anos de idade a gente veio para a igreja. E eu me lembro, muito novo, nos cultos de terça e quinta, a bispa pregava aqui na Lins. Tinha uma faixa gigante escrita Renascer em Cristo. Era muito top, muito chocante. Quando eu cheguei, nós tínhamos acabado de sair da galeria, porque a Lins, aonde foi a nave, era estacionamento. E a igreja por muito tempo era só na galeria. E a igreja tinha acabado de descer. Então a gente perdeu o estacionamento. E aí começaram os cultos na parte da nave, né, na parte principal.
E foi uma loucura, assim, foi uma explosão desde cedo, mas eu sempre tive eu tive uma infância, assim, eu aproveitei bem a infância, eu sempre fui meio xarope, meio maluco. E eu dei muito trabalho pra minha mãe, muito trabalho. Eu estudei em colégio adventista, e eu brinco, que a minha mãe, ela saía chorando das reuniões, lá não tinham reuniões, eram reuniões de pais e mestres. Conheço. No colégio adventista. Aí tem um rapazinho ali, conhece. E minha mãe saía chorando das reuniões. Chorando. Porque toda a muvuca, a culpa era minha. Então... Causava só um pouquinho. Rolava uma ansiedade, sabe? Pra saber quem é a mãe do Felipe. E não era só porque era o colégio adventista, não. O que acontecia comigo também. Então, é normal. E eu sempre fui muito acelerado, sabe? Muito destemido. Não media muito as consequências. E eu sempre vi, na minha infância, minha mãe, ela voltava para casa e ela chorava muito. Porque a minha mãe é uma pessoa muito simples, assim, de uma fala muito... Ela fala muito baixo, entendeu? Ela nasceu... Minha mãe teve uma infância muito difícil, nasceu no interior de Minas, veio para São Paulo, passou necessidade na infância. Então a minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples e ela chorava com tudo aquilo que ela ouvia. Eu tive uma professora de história que, chegou pra minha mãe e falou, teu filho conseguiu uma façanha aqui. Né? Ele conseguiu no colégio adventista ter uma gangue aqui dentro, né? Então assim, a gente tinha um grupinho pesado na escola, né? Era um grupinho pesado. Mas o que mais mexeu comigo e mexe comigo até hoje é que eu nunca vi a minha mãe falar nada diferente do que, filho, você é uma bênção. A palavra de uma mãe, ela tem um poder muito forte, a palavra de um pai. Então, a gente constrói realmente com as nossas palavras. E nos meus momentos muito difíceis da vida, eu sempre me lembrei disso. Sempre me lembrei disso. Tive a minha fase rebelde, como todo mundo teve. Tive aquela fase de entrar em casa e de não querer falar com ninguém. Mas tinha uma semente dentro de mim. Minha mãe foi um instrumento de Deus nesse sentido. De sempre falar, você é uma bênção. E frequentando a Lins, frequentando a igreja, a minha mãe obrigava a gente a ir pra igreja. Cara, é uma loucura isso, né? Não sei quem ouviu um dia na internet falar sobre isso. Se era certo obrigar o filho a ir pra igreja ou não. E eu falei, cara, eu era obrigado a ir pra igreja. A gente não queria. Até que idade? Acho que, olha, eu acho que na idade do André, tá com 15, né, André? Acho que a idade do André, assim, que, cara, a gente tinha videogame em casa, até eu e meu irmão, a diferença de idade não era tão grande, eram 3 anos só. E, cara, a gente criava umas paradas assim pra falar, hoje vamos inventar alguma coisa assim pra não ir, sabe? Mas a minha mãe, ela chegava na loucura, assim, tipo, de puxar o fio do videogame e falar, você vai, pum. Nossa, desligar o disjuntor da casa? Não, chegava a esse ponto, mas desligar o fio do videogame, assim, agora, nem salvamos, entendeu? Vambora. E a gente se trocar aí. E nessas, um dia, com 17 para 18, eu tive uma experiência muito forte na Lins. Eu passei por uma situação muito, muito difícil na escola. Tava muito chateado. Eu falei pra minha mãe, hoje eu não tô legal. E minha mãe viu que não era videogame, não era televisão. Ela percebeu que eu não tava mesmo. Mas ela falou, vamos, que hoje Deus vai falar com você. E acho que foi a primeira vez que eu sentei e falei, hoje eu vou ouvir o que esse cara, que eu não tinha muito conhecimento, vai falar, sabe? E no culto na nave mesmo, não era tipo de adolescente? Não era culto de adolescente, não. Era num culto da nave. E o apóstolo estava pregando. Puxa, eu me caí em lágrimas, assim, quando eu me dei conta. Eu estava no altar já. Sem saber muito bem o que estava acontecendo, mas eu estava entregando a minha vida para Jesus ali. E eu me lembro de uma frase que o apóstolo falou no altar. Ele falou, olha, em 5 anos Deus vai mudar a história da tua vida. E eu estava com 17 para 18, eu fiz os cálculos ali no altar, eu falei, com 22, cara, eu tomo posse disso. E ele orou inclusive para quem estava desempregado, para quem estava procurando emprego. E
Eu trabalhei com meu pai desde os 13 anos. Foi meu primeiro emprego, ajudando ele com tudo. Meu pai tinha comércio. E meu pai me mandou embora. Meu pai me desligou, meu pai me demitiu. Eu cheguei um dia na empresa e, pô, isso aí... Acho que não dá tempo de contar isso, né? Pode contar, pode contar. Vai. Tá interessante? Então Tá. vamos embora. Porque não tem... O podcast agora, na nossa casa, não tem limite. Vai. Então Não tá. tem que pagar aluguel, tá tudo certo. Então, meu pai me demitiu. Eu saía da escola de manhã e ia pra empresa. E um dia eu cheguei na empresa tal, eu fui no pátio, cumprimentei os funcionários, que a gente já tinha até uma relação. E aí quando eu fui entrar pro escritório, meu pai falou, ó, nem liga as coisas. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, ó, senta aqui na minha mesa, vamos conversar. Ele falou, olha, Deus falou comigo, você não trabalha mais aqui. Eu falo, pai, eu sou teu sucessor, sou seu braço direito. Ele falou, não, você não trabalha mais aqui e nem isso aqui é mais pra mim também. Então, Deus tem coisas maiores pra você. Cara, aquilo ali foi meio que um baque, sabe? Porque trabalhando com meu pai desde os 13 anos, eu sempre imaginei que eu ia tocar aquele negócio, sabe? Tocar aquele comércio, era muito legal, era bacana. E aí eu voltei pra casa, no outro dia eu voltei da escola e ele já ligou pra minha mãe e falou, ó, manda o Felipe nem vir. Putz, cara, foi muito esquisito, assim, ficar em casa, sabe? Porque já era uma rotina. Os pais não estavam juntos nessa época? Sempre casados. Meus pais sempre casados. Ah, então, tipo, você voltou... Eu cheguei da escola. E depois ele chegou em casa... Não, eu cheguei da escola, quando eu tava em casa, o meu pai ligou em casa. E falou, ó, fala pro Felipe nem vir hoje, né? Aí porque meu pai me mandou embora, mas até aí, cara, não cai a ficha, né? É a tua rotina já, né? Aí meu pai falou, ó, seu pai mandou você nem ir pra empresa hoje. Aí eu falei, tá bom. Aí ficou naquilo. Eu tava terminando o colegial, querendo encontrar um caminho pra faculdade. Quis fazer educação física há muito tempo. Sempre gostei de esportes e tal, mas minha mãe meio que me podava, sabe? Falava, não vai pra essa linha não. Vai pra outra coisa tal. Aí eu fui pra ADM. Aí eu fiz administração de empresas. Mas nesse intervalo até eu entrar na faculdade, eu precisava de grana, cara. Precisava de dinheiro. Aí trabalhei um período numa loja de surf de final de ano pra poder vender roupa. Pra poder ter um dinheiro mesmo. Acabei me destacando e fiquei um pouquinho mais. E aquilo me ajudou num determinado momento pra eu poder entrar na faculdade. Foi na hora que eu tava começando. Pé de meia. Fiz um pezinho de meia, conseguia pagar o boleto. A faculdade era cara. Meu pai falou, ó, você não tá trabalhando comigo, mas até você encontrar um negócio legal, eu vou te dar um apoio. Queria falar, motivo de demissão, profecia. Oi? Motivo de demissão, profecia. Total, cara. Total. Essa tipo, não. Deus falou comigo, entendeu? Aqui é o Sim. teu lugar. Aí, meu... Cara, eu tive tanta experiência com meu pai na empresa. E assim, as experiências, elas acabam nos motivando, assim. E, pô, eu tive uma experiência que entrou... Seu pai é um homem corajoso. Cara, meu pai é um homem de Deus, cara. Meu pai tá na igreja até hoje. Beijo pai, beijo mãe. Eles frequentam a Renascer Jardim, são muito queridos. Cara, a gente tava na empresa um dia no escritório, entrou uma cigana. E ela rodeou a empresa inteira. Entrou no chão de fábrica para depois entrar no escritório. Do nada, assim? Do nada, assim. Do nada. Do nada. Do nada. Ela apareceu, entrou. Quando ela colocou os pés no escritório, ela abriu a porta. Ela colocou a mão no rosto. E ela falou, ai, que luz, que luz, que luz. E ela saiu. Ela não conseguiu entrar no escritório. Nossa. Aí meu pai chegou pra mim e falou assim, você viu isso? Eu falei, pai, eu vi. Ela falou, ela não conseguiu acessar essa luz que a gente tem. E ali a gente orou, sabe? Foi muito forte, foi uma experiência muito forte com Deus pra mim. Depois ungiu todo o chão de fábrica, Entendeu? passou tudo no óleo. Cara, aquelas loucuras nossas, entendeu? Que é apostólico. Mas meu pai falou, ela não conseguiu entrar aqui. Esse local aqui é santo, é consagrado, total. Então eu tive muitas experiências, assim. Aí, o apóstolo falou que em 5 anos a gente ia ter a nossa vida mudada, transformada. E eu peguei aquela palavra, cara, como se fosse uma blusa de frio, assim, e você tá em direção à neve, sabe? Eu abracei aquilo e falei, eu tomo posse disso. E aí, nós tivemos mais alguns domingos, eu comecei a mergulhar de uma forma muito legal. Na época a gente tinha um trabalho muito forte de R12 na igreja.
um menino me abraçou no hall da Lins e falou, vem caminhar com a gente e tal, você vai entrar no meu R12. E aí eu comecei a criar um novo elo de amizade, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, depois que esse cara me abraçou na igreja, eu cheguei em casa, pode ser engraçado isso que eu vou dizer, mas a gente não tinha celular na época. E a gente anotava o telefone dos camaradas tudo numa agendinha, né? Eu falei pra minha mãe, mãe, cadê minha agenda? Ela falou, Thalita, eu peguei, cara, eu rasguei a agenda inteira, assim. Ela falou, o que você tá fazendo? Ela falou, olha, agora que eu tenho amizade na igreja, eu tô me desligando das minhas amizades do mundo. Se alguém me ligar, fala que eu não tô. Então, a parada de ser radical dentro de mim, ela foi muito forte, sabe? Porque eu me conhecia e eu sabia que se eu vivesse um mundo paralelo, eu não ia conseguir receber e viver aquilo que a palavra que eu havia recebido, que em 5 anos a minha história ia mudar. Era 5 anos. Não era 6, não era 4, era 5. Aí teve um outro domingo que o apóstolo chamou, quem tá desempregado? Eu fui. Aí minha mãe falou assim, mas você tá trabalhando na loja de surf. Eu falei, não, isso não é emprego. Entendeu? Isso não é emprego. Eu sempre sonhei em trabalhar de terno e gravata. E aí eu fui, e aí a gente fez um voto. Naquela época a gente fazia muito isso. O voto de entregar o nosso primeiro salário pro Senhor. Sim. E eu fui meio que no impulso, não tinha muito conhecimento, mas o meu impulso mudou para convicção com uma frase que o apóstolo disse. Ele falou, olha, Deus não vai te dar um emprego, Deus vai te dar uma carreira de sucesso. E aquilo foi a segunda que eu recebi assim no meu espírito. Falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí ele colocou, fala tudo que você quer que Deus vai te dar em 5 anos. De novo, ele confirmou os 5 anos. Aí ele desceu, ungiu todo mundo. Eu falei tudo, falei, eu quero a confiança dos meus pais, quero um emprego, quero um casamento, quero uma família. Coloquei tudo assim pro Senhor. E as coisas começaram a acontecer. Aí eu na faculdade consegui um estágio, comecei a trabalhar numa instituição financeira como estagiário, e na área de prospecção, de abertura de contas. E aí na faculdade na faculdade eu apresentei um trabalho sobre Peter Drucker, administração por objetivos. E foi uma baita de uma apresentação. Eu caí num grupo de 3 meninas muito CDFs. E elas falaram, olha, a gente não precisa da tua ajuda para fazer o trabalho. Só na apresentação. A gente precisa de você só para apresentar, que a gente não consegue falar nada. Perfeito. Aí eu falei, meu Deus do céu, é um sinal do Senhor. Fechado, dá o trabalho para mim. Que a gente desenrola. E, a gente fez a apresentação... eu fazia faculdade na FMU, ali na rua Iguatemi. E tem um auditório grande lá. E, cara, tava todos os grupos assim. O primeiro e o segundo ano de ADM é um grupo geralmente muito grande. Do 5º semestre em diante, a galera se divide. Uns vão pra economia, os outros continuam em ADM. Então, os primeiros semestres são semestres parrudos, sabe? Grandes. Eu fiz a apresentação, foi muito bem. Aí uma menina me chamou e falou assim, você arrebentou, tal, foi top, o professor deu nota máxima pra gente. Você não quer fazer uma entrevista onde eu trabalho? Porque eu tenho uma supervisora que ela vai adorar você, ela tá procurando uma pessoa com o teu perfil. Eu falei, você trabalha com o quê? Ela falou, trabalho em banco também. E era um baita de um banco. Eu falei, tô dentro. Ela passou meu contato, a supervisora entrou em contato comigo, fui fazer entrevista, entrei. Saí um dia do estágio e entrei outro dia para um cargo gerencial, né? E ali começou a minha história. Trabalhei 11 anos no mercado financeiro. Puxa, tive várias promoções. Às vezes eu mostro os troféus que eu tenho em casa pro Dedé, de campanhas que eu ganhei dentro do banco, dentro da instituição. Fui muito bem sucedido. Foi uma porta que Deus abriu mesmo. E a palavra se cumpriu. Deus não me deu um emprego. Deus me deu... a carreira. Uma carreira. E no meu último ano de banco, eu fiz um processo interno, como uma espécie de trainee, um assessment, onde o banco selecionou as melhores performances para cargos de liderança. O banco que eu trabalhei havia incorporado um banco estatal e havia uma troca ali de lideranças que precisava ser feita, de pessoas que eram muito antigas do banco, e eles precisavam fazer uma substituição dessa galera.
E, pô, eu participei desse assessment, fui muito bem. E depois desse assessment eu assumi uma agência geral nas férias de um gerente. E me destaquei também. E eu tava pronto pra assumir uma agência, pra ser um gerente geral. E aí um rapaz veio abrir uma conta comigo. E naquele dia eu fiquei meio cismado, porque eu pedi os documentos, ele não quis me dar os documentos. Achei estranho, o cara falou que precisava tanto, mas ficou postergando. E a gente faz tanto treinamento dentro do banco de cliente que quer abrir conta para lavagem de dinheiro e tal. Eu fiquei meio cismado no dia. Aí ele falou, ó, vem pegar os documentos no meu escritório. Eu fui. Aí quando eu cheguei no escritório, ele fechou a porta, me assustei, falei, meu Deus do céu. Fechar a porta, vai acontecer alguma coisa aqui. E ele falou, olha, eu não quero abrir conta, eu quero contratar você para fazer parte do nosso time, de uma instituição, a gente teve acesso aos teus números. E foi a primeira vez, assim, eu já tinha recebido algumas outras propostas, mas foi a primeira vez que eu aceitei. E falei, ó, pô, eu tô dentro. Já tinha recebido algumas, mas eu vou dar sequência. Cheguei pra pastora, falei, meu, você não acredita? Ela falou, vê o que dá, né? É um baita banco nacional. E eu fui. E um dia numa reunião de bispos... Você já era bispo nessa época? Eu já era bispo nessa época. Eu fiquei uns 2-3 anos bispo, trabalhando no banco. Trabalhando na instituição. Uma rotina puxada, né? Muito. O Dedé já tinha nascido, eu não conseguia dar tempo para eles, era uma loucura. Saía de casa, estavam dormindo e voltava para casa, eles já estavam capotados também. Então foi uma das coisas que mexeu muito comigo, essa parada, sabe? Falei, meu, até quando eu vou tolerar isso, né? E aí... Esse rolê cobra. Cobra. Aí numa reunião de bispos, eu recebi uma palavra, até quando você vai ficar preso às redes, né? Para seguir Jesus, você tem que desenrolar a tua vida, você tem que largar as redes. E aquilo entrou no meu coração também. E eu falei, cara, eu preciso decidir a minha vida. E eu tinha uma carreira de sucesso, pô, todo mundo me conhecia, diretor, superintendente, todo mundo. Tava participando de um processo seletivo para ir para um outro banco para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Mas eu cheguei pra pastora e falei, ó, hoje, dia de manhã, eu falei, ó, hoje vai ser meu último dia no banco. Ela falou, é sério? Eu falei, é sério, pode preparar a mesa que eu vou vir almoçar com você. Cheguei na agência aquele dia, tava o meu regional, minha gerente, meu administrativo. Eles tinham feito um café da manhã pra me premiar de uma campanha de consórcio que eu tinha ganho. Nossa. Falei, meu... Fui pro banheiro chorar, sabe? Falei, meu... Cara, Deus falou pra eu largar e eu tô insistindo, sabe? Aí Deus falou, segue o plano, entendeu? Não deixa isso mexer com você. Aí fiz a minha carta de demissão, entreguei, minha gerente não entendeu nada. Ela falou, você tá indo pra outro banco? Eu falei, não tô indo pra servir ao Senhor. O processo seletivo externo tava rolando. Isso buga muito a cabeça. Cara, isso é muito... Mano, isso é muito treta, cara. Isso é muito treta. Um ano antes, eu tinha feito a gente foi pra Israel, 2013. Eu e a pastora, eu cheguei pra minha gerente e falei assim, ó, eu ganhei uma viagem pra Israel. Ela falou, cara, você tá maluco, você não pode ir. Você não tem férias agora. Você já tirou as suas férias? Eu falei, olha, você tem 2 opções. Ou você me libera, ou você me libera. Ela falou, meu, não fala uma coisa dessa que você vai ter que falar com a superintendente. Eu lembro até hoje. Eu falei, tudo bem, eu falo. Mandei um e-mail pra ela. E eu falei, olha, o meu objetivo você pode deixar que eu vou cumprir, mas você tem 2 opções. Você não pode me proibir de ir pra uma viagem dessa. Você nunca tinha ido ainda? Nunca tinha ido pra Israel ainda. Foi minha primeira viagem. Ela falou, então vai. Eu fui. Voltei. E, pô, viagem pra Israel foi sensacional. Deus falou muito forte comigo. Muito forte, muito forte. E meses depois... Israel é incrível. Israel é incrível. Meses depois rolou essa parada no meu coração, sabe? De largar tudo, assim, tudo. E servir simplesmente ao Senhor sem garantias. Aí eu entreguei a carta
ninguém entendeu nada. Saí do banco, cheguei em casa, contei pra minha mãe chorou. Falou, pô, não é possível, você sonhou isso e tal. Eu falei, mãe, Deus tem coisas maiores pra mim. Aí logo que eu saí do banco, o Bispo Fê, ele já trabalhava, trabalha na TV até hoje, né? Falou, meu, vem aqui, vamos bater um papo e tal. Aí eu fui. Aí ele falou, pô, o Douglas da Bispa Fê quer bater um papo com você e tal. Aí a gente começou um trabalho forte no comercial aqui da TV. Aí eu saí do banco e passei a fazer parte da equipe da Rede Gospel, pra gente poder implantar, do staff, pra poder fazer parceria, fazer o comercial, e eu fazia muito bem isso. E faço até hoje, e dou todo o apoio e suporte. Mas foi uma ruptura, assim, completa, sabe? Foi um mergulhar, né? E aí a coisa aconteceu, fui ungido pastor muito novo. Fui ungido pastor com 23 para 24 anos. Fui ungido bispo com 27, junto com o Bispo Fê. E, minha caminhada, a palavra se cumpriu. Todas, né? Desde do hospital, de ser um servo de Sim, Deus. O poder de uma palavra, cara, é incrível. Quem tem palavra, alcança. É uma promessa. Alcança o sucesso e tem sido uma grande bênção até hoje. 2 filhos lindos, família maravilhosa, orgulho de ter feito a decisão que eu tomei, de ter tomado a decisão que eu tomei, sabe? Em nenhum momento eu me arrependi. Às vezes o Dedé pergunta, pai, você tem saudade do banco? Cara, nenhuma. Porque uma coisa é fato, diferente daquilo que a gente vê hoje na internet, que rola uma hipocrisia absurda, a gente vê muita gente que deu errado no mundo e que resolveu seguir o Senhor como uma última alternativa. Mas o que a gente presencia no nosso meio, na igreja... Nossa, total. É que a gente deu muito certo no mundo. E que a gente abandonou tudo pra... Nossa, a gente tem vários exemplos disso. Exato. É isso. Você deu muito certo no mundo e daí Deus falou, não, agora me entrega. Exato. Exato. Essa é a grande sacada. Entendeu? Porque a gente vê muita gente servindo ao Senhor hoje porque se arrebentou no mundo. Entendeu? Ok, cada um tem a sua experiência. Mas o fato de você largar tudo que deu muito certo pra entrar num plano que você vai dar mais certo ainda, cara, é muito desafiador, mas é muito recompensador. Depender 100%. Eu até digo mais, né? Porque, assim, você já tava tudo certo, já tava com o trem andando ali. Cara, exato. Aí Deus, de repente, fala, não, entrega, tudo na minha mão. E aí ele bate nas suas costas e fala, confia. E, cara, quando Deus fala assim, confia, aí é que a sua fé é provada. Sim. Porque daí é um leap of faith, você tá se jogando. E foi num momento muito treta, porque assim, a Amanda é casada agora, né? Assim, você com teu marido, vocês seguram as pontas, entendeu? Se tem uma grana pra sair, ok. Se não tem, a gente fica em casa, se enrosca aqui, entendeu? Pega uma garrafa de água gelada, faz um pão com manteiga, dorme de boa. Agora, quando você tem um filho, cara, aí a coisa é diferente, entendeu? E você não Deus quer dar miojo pro seu filho. Exato, e Deus me pediu isso, o Dedé era pequeno, era muito pequeno ainda. Mas o fato, a pastora também, ela teve um papel muito fundamental nesse sentido, sabe? Ela em nenhum momento ela colocou a minha convicção em xeque, contra a parede, sabe? Em nenhum momento ela falou, vai lá, vamos ver o que vai dar. Você vai ter que assumir a responsabilidade a partir de agora, eu não tô com você. Eu acho que eu trouxe também pra casa uma convicção muito grande que fez com que ela se sentisse segura. E tô aí até hoje, cara, que tomada de decisão maravilhosa, sabe? Que orgulho. Eu falo nas minhas pregações, quando eu tenho a oportunidade de pregar pra galera dos teens, do O2, eu falo do orgulho que eu tenho de ser renascer, de ser bispo, de ser pai, de ter tomado as decisões que eu tomei. É lógico que a gente erra, a gente está num processo de aperfeiçoamento constante, mas, poxa, eu sou muito grato a Deus, sabe? Muito grato. E nessa sua história,
Você tem alguns testemunhos na marcha? Experiências que você teve? A gente marcha com os pedidos no pé, né? Sim. A marcha é um ato profético muito forte. Eu marcho desde pequeno. Não vou dizer que eu marchei em todas as marchas, porque a primeira marcha, a Marcha da Chuva, não tava. Eu acho que a segunda também não. Acho que a partir da terceira eu já tive presente pequeno com a minha mãe. Mas a marcha é um ato profético muito forte, muito poderoso. Pô, eu tive uma marcha para Jesus que eu torci o tornozelo e eu quebrei, fiz uma cirurgia. Eu tenho inclusive uma placa aqui no meu tornozelo direito, né? Sou todo Durante quebrado. a marcha? Não, antes da marcha. Eu tenho a minha parte direita é toda quebrada, né? Tornozelo, joelho, braço. Jogando bola. Loucura. E eu fiz uma cirurgia e foi às vésperas da marcha. E a pastora falou, a gente vai conseguir marchar. Eu falei, não, eu vou de muleta, mas eu vou. E eu marchei de muleta, cara. Cadeira de roda. E eu marchei de muleta, E Deus me deu uma recuperação, assim, um tempo recorde tão grande. Quando o médico falou que eu ia ficar 6 meses sem poder voltar a trabalhar e fazer as atividades, aquilo... Nossa, eu falei, eu não posso ficar 6 meses sem poder trabalhar. Eu tava numa agência top, cara. Eu tava num momento muito bom. Eu falei, eu preciso voltar rápido, porque senão vai alguém chegar no meu lugar, sabe? Preciso voltar rápido a trabalhar, a fazer as coisas. E eu marchei com esse objetivo. Falei, Senhor, me dá uma recuperação em tempo recorde, sabe? E, pô, as crianças é fruto de pedido de oração, né? A pastora, minha esposa, ela na família dela sempre teve diversos problemas de enfermidade, sabe? Ela sempre marchou pela cura dos pais, pela salvação dos pais, pela conversão. E, poxa, minha sogra falecida, mas ela faleceu presbítera da casa do Senhor, entendeu? Meu sogro é convertido, hoje salvo. Meu sogro tem cura em diversos membros do corpo, fruto da marcha. É o poder da unidade, é o corpo de Cristo nas ruas. E contra a igreja, as obras do inferno não prevalecem. E a gente vê realmente o impossível se manifestando, é muito forte. E são muitos testemunhos, né, da marcha. Pastor Rafa, você tem alguma história sua da Marcha para Jesus também? A Olivinha. É mesmo? A Olivinha. É fruto da marcha também? É fruto da marcha. Olha. Quando a gente tava orando pra conceber e tal, não sei o quê. Lembra aquela marcha que eu fiz o metaverso? Sim! Então, nossa, aquela muito legal. Naquela semana, que foi uma semana antes da marcha, foi a concepção da Olivia. Olha só. Foi a concepção. O apóstolo orou pela Silvana e foi naquela semana ali, a gente fazendo os cálculos e tal. Cara, daqui, acho que a gente não tem essa tecnologia em mãos hoje aqui, nossa. Mas, nos próximos anos, a galera lá do Japão vai poder marchar pra Jesus com a gente Em São Paulo, sim. Vai. Sim. Vai. Presenciando tudo que a gente tá presenciando aqui. Cara, que loucura, né, meu? Eu sou de Campinas, né? Eu não sou de São Paulo. Eu vim pra cá pra fazer mestrado na USP. Eu vim pra cá em 2007. Eu vim pra Renascer em 2008. Ó, que legal. Eu fiquei um ano ali no limbo, porque eu tava na minha igreja lá em Campinas e tal. Uhum. Aí meu pai olhou, acho uma igreja em São Paulo. Daí eu fiquei um ano assim, uns 6 meses procurando. Você chegou sozinho, do nada? Ou você foi com alguém? Não, eu já conhecia a Renascer. Ah, tá, já conhecia. Mas quando você entrou a primeira vez? Eu era de rádio, eu tinha todos os CDs do Cates Barné, da Oficina de 3 e tal. Okay. Renascer, quando eu era DJ de rádio, eu tocava Renascer Praise na rádio. Pô, que da hora. Na rádio que não podia. Porque não podia tocar rock. Isso aí tá no podcast de música. Só que assim, eu nunca tinha ido na Renascer, né? Tá. Eu só tinha visto fotos e tal, ido nos shows eu tinha ido. Agora, quando deu comecinho de 2008, meu pai viu que eu tava em crise, né? Porque, cara, tipo, desde os meus 10 anos eu sou cristão e, tipo assim, pra mim meu relacionamento com Deus e o mundo espiritual é uma coisa muito importante. É muito importante, entendeu? Então meu pai viu que eu tava em crise, ele falou, cara, você já é cabeludo, por que você não vai pra Renascer? real, foi isso. É a igreja dos doidos, né, meu? Aí eu cheguei assim, no Google, Renascer, perto, que eu sabia que tinha vários, perto de casa. Eu morava ali na Consolação, show, na altura mais ou menos ali do HC. E era tipo assim, era 10 minutos dos Jardins. Então, cara, quando eu vim pro Jardins, fiquei uns
4 anos, 5 Que anos da de hora. Jardins. Foi lá, vim em 2008. A primeira marcha que eu fui foi em 2008. E eu já fui cordão de isolamento do coisa da próxima. Já caiu nessa, já. Já pegaram você e falaram, mano, vem aqui. E sabe qual que é o mais legal? Eu ficava bem na porta do trio elétrico, eu era grandinho, né? Os caras me colocaram bem na porta. Que segurança. Porque, pique segurança. Então todo mundo que ia acessar o apóstolo, os caras iam bater em mim. Eu falei, não, velho, não posso. Você precisa pedir pra liberação da Que pessoa ali. Cara, é muita experiência na marcha. E eu acho que era você a pessoa que pedia a liberação, inclusive. Porque você que ficava ali, você conversa com o bispo ali, que é aquele que Mas libera. É que o Bispo Felipe não tá aqui, cara, mas tem uma marcha pra Jesus que os caras da CET, hoje a gente tem um relacionamento muito bom, mas teve uma época que os caras, eles não liberavam as faixas, né? Eles iam liberando por etapas, conforme a galera ia chegando. Meu, e o Bispo Fê, a gente era líder do Projeto Amar e o apóstolo no trio assim, vai. Aí pegou e o Bispo Fê assim, a gente pulou assim, brum, e a galera veio com a gente, brum, e já encheu o outro lado da avenida também, entendeu? Cara, é muita loucura assim na marcha, cara, é muita doideira. É muita doideira, é muita experiência legal. E é incrível como a gente encontra todo mundo na marcha, né? Eu amo isso. Cara, é absurdo. Do nada você esbarra em alguém. Eu já passei pela igreja do Rio Pequeno, do Alto da Lapa. Passei por Santo Amaro, por São Bernardo, fiquei um tempinho no Tatuapé. Meu, você encontra todo mundo na marcha, meu, uma loucura. Né? Não precisa marcar encontro, não. Você tá vindo pra marcha aqui, você quer. Quero ver. Será que eu vou encontrar um amigo lá na marcha? Meu irmão, pode ter certeza. Você vai. Entendeu? Você encontra, cara. É uma loucura. E é tanta gente, né? E a gente consegue se encontrar lá. É uma loucura. É uma multidão de gente. Eu tô impressionado que, principalmente nesses últimos anos, 5 anos, outras igrejas grandes têm se juntado com a Renascer, assim, pra fazer mais, e entraram junto na vibe da marcha. E, cara, eu acho isso fantástico, porque tá unindo o povo de Deus, manja? Sim. Tá unindo o povo de Deus. Aquele negocinho, porque a marcha é só política, que não sei o que, né? Cara, se liga, velho, é a união do povo de Deus debaixo do nome de Jesus, cara. Cara, que orgulho, né, meu, do apóstolo e da bispa, porque eles sempre defenderam essa bandeira. Sempre. Assim, não é nosso, entendeu? É do corpo de Cristo. Sim. E não é só isso. Outras ações do apóstolo mostram isso também. Por exemplo, a SIAB. Exato. Então, o apóstolo ele sempre brigou pela unidade da igreja. Não é da igreja Renascer, da igreja como um todo. Entendeu? A despeito de placas, né? Sim. O próprio SOS da Vida, que a gente já encheu, cara, a gente encheu com muita gente participando junto, então assim, é muito legal, e isso demonstra a nossa força, por isso que é um evento que tá aí há mais de 30 anos, que só cresce, é um case de sucesso. Você vê aí diversos festivais de rock, de música no mundo, que começaram muito bem, mas como todo produto, ele entra num determinado momento e cai para uma decadência, mas a marcha só cresce, ela só avança. E expande para outros países, né? Quantos países tem marcha para Jesus hoje? Tá até no metaverso. Antes, por exemplo, quando eu tava de Campinas, só tinha marcha para Jesus. São Paulo. Teve em Campinas durante um tempo, que era minha mãe que organizava, inclusive. Mas depois parou, porque era tipo assim, não, vamos fazer só durante 7 anos, junto com o Mundial, né? O apóstolo ele teve essa visão de continuar, não, a gente tem que fazer isso todo ano pra fincar território e tal. E, cara, você ouvia todo ano e tal, não sei o que. Eu falava, eu queria ir na marcha e tal. Quando eu fui a primeira vez na marcha e fui do cordão de isolamento, daí você vê que tipo, é um bagulho, é outro rolê, manja. É muito espiritual, cara, é muito louco, espiritual, cara. É muito louco. Então, é muito louco porque, assim, porque a gente vê umas paradas na Bíblia, eu não sei vocês, mas eu dou umas viajadas de vez em quando e eu tento contextualizar. Não, quase nunca viajo na Bíblia. Eu viajo muito. Quase nunca viajo na Bíblia. Então, assim, quando a gente pensa e a gente vê Jesus, por exemplo, entrando na cidade, e tá lá na palavra, que havia uma multidão que estava ao redor dele, cara, só tem uma cena. A marcha. É a marcha. Só tem uma cena. E quando a gente vê na palavra Jesus falando que se vocês crerem em mim, vocês farão as minhas obras e maiores. Desculpa, eu só consigo enxergar isso, um grande sinal disso é a marcha. Porque os primeiros que marcharam foi Jesus com os seus discípulos nas cruzadas de milagres.
E o que a gente está fazendo hoje, a gente só está replicando aquilo que Jesus fez nas ruas da Galiléia, em Jerusalém, por onde ele passou. Porque Jesus não podia mais andar tranquilo na rua, entendeu? Depois de um determinado momento, cara, era uma loucura, entendeu? Porque a galera sabia que caminhar com Jesus, alguma parada diferente ia acontecer. Muito bem retratado em The Chosen, inclusive. Principalmente aquela hora que ele entra, que a mulher encosta nele e tal. Sim. Cara, a muvuca, velho. Muvuca. E essa muvuca de servo de Deus, de tudo que é jeito, de todos os lados, porque a galera vinha de todos os lados pra ver Jesus. Tinha um acampamento lá, exatamente. Entendeu? Quando você vê a marcha, que é uma galera que vem, esse ano a gente já bateu mais de 15 mil caravanas. Gente, 15 é um recorde, não é? mil caravanas. É recorde. Uma loucura, né? Faz a conta aí. Ou 60 nego no busão. Então, nossa. Uma caravana com uns 3, 4 busão. Cara, que loucura que é essa? Então, assim, e é pra ver realmente, é pra ver o mover do Espírito Santo ali, porque a gente vê pessoas, assim, no percurso, eu confesso, assim, eu não gosto muito de marchar em trio, eu gosto de caminhar com o povo, no chão. E a gente vê a galera assim, eu também já me emocionei muito, a gente vê o pessoal emocionado na marcha, na caminhada, chorando mesmo, sim, né? Um dia o Dedé me perguntou, pai, por que uma pessoa chora? O que leva uma pessoa a chorar dentro da igreja? Eu falei pra ele, Dedé, uma pessoa que chora é porque ela tá transbordando. Transbordou. O copo encheu do Espírito Santo, sabe? Quando a gente coloca o copo na máquina de Coca-Cola no restaurante, a máquina tem uma travinha, né? Num determinado limite ela para, né? Quando o nosso copo transborda é porque os limites eles foram todos rompidos, né? Transbordou. A ponto de você chorar, a ponto de você, cara, assim, se entregar de uma forma completa. E a gente vê isso na marcha. A gente vê isso na marcha. As pessoas chorando de mãos dadas com a família ali, entendeu? Aí tem determinado momento que tá todo mundo andando, você vê gente parando e ajoelhando, entendeu? Cara, é uma loucura. É uma loucura. As minhas experiências na marcha, assim, foram muito desse jeito. Eu já tive... das que eu tenho consciência são desde 2012, 13, porque eu tenho foto. Aí eu, lembro disso. Sim, é. Antes eu sei que eu marchava com os meus pais, mas não tenho muitas memórias. E pra mim, eu consigo lembrar de cada momento que eu tava vivendo em cada marcha. E aí eu tenho um post do Instagram que eu sempre faço com todas, assim, vou somando. E eu consigo lembrar de marchas que eu tava passando por situações muito felizes ao ponto do meu pé, ao invés de colocar pedido de oração, eu colocava agradecimento. Tipo, obrigada, a Deus, por essas coisas. Só que teve marchas que eu tava passando por situações tão difíceis que eu tava lá e eu, tipo assim... E você vê o mover do Espírito Santo lá, que você tá tão triste e aquele ambiente da presença de Deus te enche de uma forma... Sim. Que você lembro que eu ficava constrangida, assim. Sabe por quê? É o corpo de Cristo agindo. Exato. É o corpo de Cristo. Nós somos células do corpo de Cristo, nós indivíduos. Quando todo o corpo de Cristo se une, existe uma manifestação de Deus naquele lugar. Quem tá meio apagado acende, entendeu? Nossa, é a chama do outro que acende a minha e a minha acende a do outro, cara, é uma loucura. Fica todo mundo incendiado, cara. E brasa volta a virar carvão. É uma loucura. Brasa volta a virar carvão. Às 10 horas. A pessoa chega lá, 10 da manhã pra marchar, ela vai embora. Não, mas daí já chegou atrasado. Porque senão não vai ter lugar. Chegou atrasado. Vai estar lá 8, 9 horas da noite pra ver Renascer Praise e tá lá, firme e forte, cantando todas as músicas. Ano passado, que foi o nascimento da Olivia, né? Que ela tá com 3 meses. A gente não marchou junto com todo mundo, porque ela não tinha tomado meningite ainda. Uhum. Então... Eu saí cedão, peguei o carro, tipo 5 horas da manhã. Aí levei o carro, estacionei num lugar legal pra ficar safe. Aí torna nós andar, aí nós anda na marcha. Aí eu fico esperando, aí eu fiz o percurso da marcha 4 vezes. Não. Pô, eu tenho que... A gente agora... Vai e volta, vai e volta. Eu marcho com a minha família, mas no ano passado, por exemplo, eu fiquei focado no backstage, porque tem uma estrutura absurda na marcha. A galera nem sonha que tem, mas tem. E eu marchei... É uma cidade o backstage, eu marchei né? primeiro que todo mundo, entendeu? Eu fui de metrô pra lá, eu desci no Tiradentes, entendeu? Tudo vazio, carro rolando ainda, 6 horas da manhã, 6:30. Fui andando até lá, entreguei aqui a minha
a minha oferta, sabe? Fiz o meu papel, marchei para Jesus com os meus pedidos no pé e depois veio a pastora com as crianças, com o meu sogro e marcharam também. Mas, cara, a marcha é sempre algo assim muito forte e é sempre um divisor de águas, né? Incrível. Sim, demais. É incrível. A gente tá passando por um momento tão difícil, tão triste no nosso país, com essa catástrofe no Rio Grande do Sul. É um momento, uma bipolaridade absurda, uma galera, essa questão política também muito complexa, e a gente sabe os efeitos, a gente tem visto os efeitos de algumas decisões contrárias no dia a dia, e a marcha mais um ano, a marcha vem para virar uma página na nossa nação, eu tenho certeza disso. A marcha vai ser um divisor de águas para o nosso país. E a gente vai ter dias assim incríveis num segundo semestre muito especial, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você falou sobre a infraestrutura da marcha, queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque a marcha não começa um mês antes, são meses até, tipo, um ano antes a gente já tem a data da marcha para Jesus. Não, mas ele vai contar desde a época da negociação, porque todo ano terminou uma marcha, já começa a negociar outra. Já começa a negociação da próxima. A gente tá começando a ficar muito experiente de como se fazer marcha, né? Pouquinhos anos, né? Mas o apóstolo sempre fala que a gente não pode permitir que a gente não pode fazer igual, a gente tem que sempre melhorar e aperfeiçoar. Sim. E nem fazer no automático. Exato, né? A marcha de 2024 vai ser melhor que a de 2023. Tenho certeza disso. Amém. A gente não vai repetir os erros que a gente teve. E esses erros, essa equipe que trabalha, a gente já vem se reunindo há meses. Né? Tem uma coordenadoria. Às vezes nem é uma questão de erro, é uma questão de evolução mesmo, né? Sim. Entendeu? Mas assim, de poder aprimorar mesmo. Sim. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. De pegar a galera que tem algum tipo de deficiência no seu corpo. Puxa, a gente colocou eles num determinado local ali do show, mas esse local não ficou legal porque bateu o sol, a galera atrapalhou. Não, o ano que vem vamos melhorar então e vamos colocar eles em tal ponto, numa plataforma, um ambiente. Assim, é esse tipo de aprimoramento que a gente faz a cada ano. E eu não tenho dúvidas que nesse ano de 2024 vai surpreender muita gente. Estrutura de palco, de som. Já tá sendo montado, né? Eu vi os stories. Já tá rolando. Quem tá na Zona Norte passar por lá, montagem já vai ver a galera. Montagem é uma semana antes. E é uma galera, assim, uma multidão de voluntários que trabalham em prol disso. É absurda. É absurda. São milhares de pessoas pensando na marcha, trabalhando em prol da marcha. E já fica aqui um agradecimento especial a todos os órgãos públicos que nos apoiam, aos ministérios, às secretarias, à prefeitura, que, puxa, sem eles, com a mão deles, tudo se torna muito mais fácil, né? Porque ter portas abertas para fazer um evento dessa grandeza nos ajuda muito. Sim. Mas é um preço que precisa ser pago. E não é um preço baixo, é um preço alto. E a gente sempre se surpreende, né? É impressionante. Por isso... A gente sempre se surpreende. Essas camisetas, camisa da marca... É que a minha ficou lavando. Mas essas camisetas, elas servem pra bancar toda a estrutura do rolê. Total. Né? E... Inclusive, nós que somos líderes, que geralmente a gente tem 3, 4. Né? É que a minha é um pouquinho mais complexa, porque eu preciso comprar tenda de circo, tá ligado? E aí é difícil de achar 3G e tal, não sei o que. Eu só tenho uma, só achei uma até agora. Tem que comprar mais. E tá chegando, hein? 30 de maio, hein? Pois é. Tá logo aí, uma semana. Tá aí. Até sair o podcast vai estar mais perto ainda. Exatamente. E pra gente fechar, queria que vocês contassem um pouco sobre o propósito da gente colocar os pedidos no nosso pé. Até pra dar uma dica pra galera de como que eles podem se preparar pra Marcha pra Jesus. Tanto nessa parte prática, assim, escrever os pedidos, mas espiritualmente, físico, enfim, dicas. Qual que é a ideia de colocar os pedidos no pé? É justamente aquele negócio de você pisar numa terra prometida. Então você coloca... É o que Deus falou para Josué. Exato. É baseado em Josué, baseado em Neemias, baseado em todos aqueles caras que colocaram o pé lá. Não, aqui a gente vai fazer um negócio diferente. E aí é aquele negócio, é você escrever movido pelo Espírito Santo para que você tenha consciência de que não que vai ter um poder mágico que vai fazer realizar os seus sonhos. Não é superstição. Mas que você tá comprometido com aquilo lá
e que você tá voltando o seu coração pra Deus em prol daquilo lá que você tá lutando, entendeu? Você tá pegando a mão na espada e tá deixando sangrar por causa daquilo ali que tá no seu pé, entendeu? E Deus vai honrar o seu posicionamento. E tem uma outra parada também que é assim, todo pedido de oração é uma impossibilidade aos teus olhos, né? Então, eu vou clamar pelo que eu desejo ser pai. Por que você vai clamar e orar porque você deseja ser pai? Porque a tua esposa tem um diagnóstico, talvez você tenha alguma deficiência, algo do tipo. Então existe uma impossibilidade. E aonde existe impossibilidade, existe o quê? Existe uma ação do inimigo, uma resistência para que você não viva aquilo. E a palavra do Senhor fala que hoje, em Romanos 16, que hoje o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos teus pés. Então, quando você marcha com um pedido debaixo dos teus pés, você está destruindo as impossibilidades. Você está declarando ali, você está profetizando. A marcha para Jesus é um ato profético porque a gente, nesses quase 5 quilômetros de caminhada, do começo ao fim, a gente sai declarando a nossa vitória, né? A gente sai profetizando. O Senhor vai me dar, o Senhor vai me fazer bem sucedido nisso. O Senhor está quebrando esse diagnóstico, está destruindo essa sentença. Então, é um ato profético porque você está construindo com as tuas palavras. E não são palavras positivas, são palavras de fé que tem como base a palavra de Deus. Entendeu? Se Deus já deu, entendeu? Se ele já deu, ele tem condição também de te dar. Entendeu? Então, é muito isso. É posicionamento. É comportamento espiritual. Num período onde o que mais falta para as pessoas é isso. Sim. Né? É posicionamento. Né? Porque as pessoas têm uma disposição para fazer o que é ruim, que é absurdo, né? Entendeu? Mas posicionamento para fazer o que é bom, o que acrescenta e o que agrada, o que soma, o que tem poder realmente de mudar a tua história, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. E elas sempre ficam procrastinando aquilo que realmente tem poder de transformar a tua vida. Então, o ato de você marchar com teus pedidos nos pés é exatamente isso. É um posicionamento espiritual poderosíssimo que mudou a minha história e vai mudar a tua também. Amém. Então, dica pra chegar cedo, pra pegar o seu lugarzinho ali na galera pra marchar. Por favor. Já vem escrito com os pedidos. Vem já escrito, escreve em casa. Bebe água, passa protetor. Quem é cara? Leva a garrafinha d'água. Pega aí pra mim. Aí. Não, achei que era. Vai lá, leva, põe seu whey protein, tal, não sei o que. Leva, já vai tudo. Não, se hidrata, que senão é osso. E uma coisa que é muito legal de falar aqui também é que assim, a marcha para Jesus, ela é a marcha da família, né? É a marcha da criança, do jovem, do adolescente. Tem um trio só de kids. Exato. Tem um trio do kids que já é tradição da marcha. Tradição. É a marcha dos idosos. É a marcha da paz. É a marcha da alegria. É a marcha do pet. Você pode trazer teu pet para marchar para Jesus também. Não tem problema nenhum, né? E assim, é a marcha para quem ama a vida. Então, independente da tua religião, você que é católico, você que é espírita, você que nem crê tanto assim, eu não tenho dúvidas que na marcha para Jesus vai avivar a tua fé e vai fazer você enxergar aquilo que até então você não conseguia enxergar. Então, vem, entendeu? Quem é do bem, vem marchar para Jesus, bora. Eu tenho amigos que eu estudei no colégio católico que eles são católicos e eles já foram na marcha para Jesus e tiveram, encontros com Deus, sabe? Experiências lá. Por quê? E o que tem de gente que vem na curiosidade, né? Tem uma galera que vem, tem uma galera curiosa que vem. E a galera que fica nos prédios na janela, só olhando. Tipo assim, a galera que tá no prédio fica assim, acho que o ano que vem eu vou, hein? Desço ou não desço, né? Eu vou ou não vou? Entendeu? Eu só achei ruim que os caras fecharam as passarelas, que era o lugar que a gente tirava foto, tá ligado? Era mó legal você subir lá em cima. Pum. Tinha uma galera que subia correndo, né? Mas daí também tem os caras que... brincadeira, não dá pra ficar brincando, não. É muito legal, cara. Marcha pra Jesus é muito bacana, é chocante. É demais. Bom, queria agradecer a presença de vocês, agradecer Pastor Rafa, agradecer Bispo Felipe por ter compartilhado a história de vocês com a marcha, Amém. Todas essas dicas, e que em nome de Jesus, toda a galera que tá assistindo a gente, possa viver a melhor marcha da vida deles até então. Você tem um compromisso. Se você for na marcha para Jesus, você vem me dar um abraço. Dá um abraço no Bispo Felipe. Dá um abraço na Mandinha. Sim. Dá um abraço em todo mundo. E é isso aí. Bora marchar para Jesus, traz tua família. Vem marchar.
Vem entregar a tua vida pro Senhor, vem viver experiências incríveis. 30 de maio, marcha pra Jesus, metrô Luz, 10 horas da manhã. Vamos marchando até a Praça dos Heróis da FEB para um super show que com certeza vai impactar você. Amém. Deixa seu like, seu comentário e salve! Salve! Valeu!